Outro dia eu estava me observando, estava pensando exatamente nisso. Quantas vezes eu entrei em lugares e eu estive com pessoas e eu esperei que fosse do jeito. Primeiro, porque eu já chego nos lugares querendo mudar. Agora não, mas eu já vivi muito isso. Eu chegava nos lugares querendo movimentar tudo e mudar tudo. Para quê? Para que eu ficasse confortável. Então, eu já chegava movimentando a dinâmica de pessoas que já tinham tudo pronto ali. Mas não, né? E sempre trazia, não, ideia aqui, penso nisso. E hoje não, eu já chego nos lugares me colocando apenas exatamente como eu sou e me adequando àquilo que eu estou vivenciando ali, sem querer alterar nada para que eu me sinta confortável. Mas eu fazia isso porque era uma necessidade que eu tinha de pertencer àquele lugar, de me sentir Uhum, pertencente a tudo aquilo que eu estava vivendo. Né? Nossa, eu preciso uhum. fazer parte disso aqui. Não, não tenho mais De essa uma necessidade. maneira E durante confortável, muito, né? super confortável, exatamente. Quantas vezes eu fiz isso? É, que aí você fica na inocência, não carrego culpa para fazer tudo isso daqui, né? Exatamente, Fico na inocência. exatamente. Ah, isso. A Kelly colocou aqui nisso aí de soluções, sou expert. Dedo podre total. Não é só você não, Kelly. Nós todos, né? E a gente se perde. Às vezes a gente tem uma necessidade de busca tão intensa e busca sempre para fora, né? Que a gente se perde completamente de nós, né? O nosso eu, ele passa a ficar completamente desconectado e a gente se perde mesmo, né? E sofre, Sim, porque o outro não está aqui para isso, sofre. né? A gente sofre muito e porque o outro não está aqui para isso, não é a função dele, né? A função dele é despertar em nós movimentos para que a gente se olhe cada vez mais. Essa é a função, né? Além de outras, né? De outras experiências. Mas, Kelly, assim como você, nós todos estamos sempre se movimentando de uma maneira meio inadequada, deixando o nosso eu cada vez mais longe, carregando culpa, porque acha que não pode, não consegue mudar, não consegue se movimentar, ou porque deixou de fazer uma escolha, deixou de fazer esse movimento, né? E a gente vai vivendo, vai tocando a vida, né, Ana? Vai se Sim. movimentando assim. E quanta E a dor gente isso vai traz. transitando, a gente transita, né? Porque tem momentos em que a gente não precisa mais ficar no lugar onde estamos. Então a gente consegue, a gente toma força, vem um movimento e a gente consegue mudar um pouquinho. E a gente faz Isso, algo diferente um pouquinho. E daqui a exatamente. pouco a gente volta para aquele lugar. E dali a pouco a gente consegue dar um passo um pouquinho maior. E dali a pouco a gente volta para aquele lugar, até que a gente vai aprendendo a ter mais direcionamento sobre nós mesmos, sabe? Compreensão sobre os nossos movimentos, ações, pensamentos, atitudes. E aí, conforme a Exatamente. gente vai compreendendo tudo que a gente vai sentindo, a gente vai falando, não, peraí, eu acho que eu preciso de um tempo mais para responder sobre isso. Eu preciso de um Isso. tempo mais. Pera, deixa eu esperar aqui um pouquinho essa poeira baixar para eu sentir o que realmente eu preciso fazer aqui. Então você vai aprendendo sobre você. E isso te faz olhar para a culpa e para a inocência e para você mesmo com muito mais clareza, Exatamente. né? Olha que interessante que você está falando. Ontem eu assisti aquele filme Mulan, né? Mas não desenho, o filme da Uhum. Disney, né? É maravilhoso, É não é? maravilhoso, maravilhoso. E aí me fez prestar Super atenção, sistêmico, gente. super, muito, muito. Me fez prestar atenção em todo o movimento. Ela sai em busca de viver o que ela precisa viver, ela vai quebrar um padrão, ela vai quebrar. Ela vai viver algo muito diferente do que toda a estrutura dela, né, de vida, dizia como tinha que ser. Ela sai para isso. Ela faz isso o Você vê que tempo aí ela vai todo. para má consciência, né? Aí ela tá indo para má Exatamente, ela se ciência. E isso movimenta. traz ela É, carregar uma culpa sobre isso. exatamente. Só que assim, o tempo todo que ela vive essa experiência, que é muito legal para ela, porque ela se reconhece nesse lugar, ela fala: não, eu pertenço a esse lugar, isso aqui é meu, eu faço parte disso aqui, eu preciso viver isso. A minha escolha de vida é ser aqui
ela vai viver, ela vai ser uma soldado, né? Um soldado, né? Na época lá do Império, enfim, tá lá contando a história. E ela, o tempo todo, ela fica pensando no pai. O tempo todo ela carrega a culpa de ter violado esse sistema. Ela quebrou uma regra. Ela saiu Isso. completamente. E aí, quando ela consegue atingir o que ela busca, é oferecido para ela lá um cargo para ela ficar. E a fala dela é a seguinte, gente, eu achei fantástico. Ela fala que ela aceita, ela aceita de coração, mas ela não vai poder ficar, porque ela precisa voltar para a família dela. E ela precisa dizer por que ela foi embora. Ela precisa falar, ela precisa ter essa conversa com o pai. E ela volta e tem essa conversa com o pai. E aí, quando, né, eles conseguem, ela consegue dizer para ele por que ela precisou ir embora, e ela consegue falar. Nossa, parece que tira um. Sabe? E não importa qual vai ser a decisão. Não importa se ele vai perdoar, se não vai perdoar, dentro do que ela espera, né? Se ele vai aceitar, se não vai aceitar. Ela só precisa dizer para ele quanto foi importante para ela em busca de algo diferente daquilo que ela viveu, que ela estava predestinada a viver, né? Eu achei fantástico, fiquei pensando, né? E ela, só que ela vive tudo isso com muita culpa, uma culpa, porque ela está enganando as pessoas, porque ela se passa por homem, porque Isso. ela foi contrariou o pai, né? Ela quer levar honra para o pai, mas ela quer levar honra para o pai à maneira dela, né? Ela se sente culpada, porque o pai não quer que seja daquela maneira. E é muito doido, assim. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, Essa e culpa, essa coragem culpa dela. dessa má consciência, ela é Hum, muito positiva, porque é uma culpa que nos movimenta em direção ao mais. É uma foi o que ela culpa que fez. nos movimenta em direção à realização do nosso eu. Não é aquela Isso, culpa que nos faz ficar prostrada. isso, Então, procrastinar, a ficar ali. culpa de romper, a culpa de sair desse lugar da inocência, a culpa de romper os padrões, é uma culpa que nos movimenta e nos motiva a ir em direção a mais. E Exatamente, nos traz força, que é o que a Mulan faz. Ela vai com exatamente. culpa. Então, ou seja, ela está carregando a culpa com dignidade, mas ela precisa voltar. Isso, exatamente. Achei fantástico, gente. É muito legal, né? Quando você acompanha uma história assim como é, que você consegue entender, você consegue olhar, né? Eu sempre falo, né? O quanto toda essa visão, estou engatinhando ainda dentro da visão sistêmica, mas o quanto isso enriqueceu a minha vida, Ana, no sentido de poder olhar e falar, nossa, olha, perceba aquilo, Uhum, tome consciência, porque eu me vejo também nessas histórias, né? Você se sim. vê em movimentos, né? Muito legal, muito legal.